Há um produto agora mesmo na prateleira de cuidados capilares chamado Head & Shoulders. Você quase com certeza já viu. Talvez compre todo mês, há anos. O ingrediente ativo dentro daquele frasco, a única coisa que de fato funciona, é um pó branco chamado piritionato de zinco. Ele é a base da fórmula desde 1960, algo que a própria Head & Shoulders admite no site oficial. E esse pó, em estado bruto, custa cerca de $1 por quantidade suficiente para fazer dezenas de tratamentos em casa. O modelo de negócio inteiro da Head & Shoulders é comprar isso em grande volume, diluir num frasco com água perfumada e agentes condicionantes, revestir tudo com 60 anos de comerciais de TV e cobrar de você de $8 a $12 por frasco, mês após mês, pelo resto da vida. E ninguém fala da parte que muda toda a equação. A caspa nunca vai embora sozinha. Fica comigo porque vou te mostrar exatamente 4 coisas. O que esse pó faz com a levedura que realmente causa a sua caspa, porque ele supera a maior parte do que está nas prateleiras das farmácias hoje, como montar seu próprio tratamento em casa por menos de $2 e, mais importante, como reativar as defesas naturais do seu couro cabeludo, para que esse problema suma por tempo indeterminado, sem precisar comprar mais nada. A indústria dos shampoos medicamentosos movimenta mais de $10 bilhões por ano. Esse número vem do relatório global de mercado para tratamento da caspa de 2024 da Data Bridge Market Research. $10 bilhões, todos os anos, para uma condição causada por um único organismo que responde a um composto que você compra por quase nada. Uma solução que encerra de vez um problema de $400 por ano não é um modelo de negócio. É o fim de um negócio. Isso não é conspiração, é aritmética. A assinatura é o produto. Pensa no que isso significa na sua vida. Imagina a prateleira do seu banheiro agora. Talvez haja ali um frasco azul e branco, ou um verde, ou uma bisnaga com cara de medicamento num tom alaranjado. Você compra esse mesmo tipo de produto, com embalagens um pouco diferentes, desde a adolescência. Provavelmente já trocou de marca 2 ou 3 vezes, buscando algo que funcionasse melhor. Cada troca parecia progresso. Nenhuma resolveu. E todo janeiro você se vê no mesmo corredor pegando o mesmo tipo de frasco, colocando no mesmo carrinho. Isso não é falha sua de higiene, é o sistema funcionando exatamente como foi planejado. Agora, pensa no custo disso no mundo real. Um frasco de Head & Shoulders sai entre $8 e $12 em qualquer grande varejista hoje. Se você lava o cabelo em dias alternados, um frasco padrão de 13 onças dura cerca de 3 semanas. Isso dá algo em torno de 17 frascos por ano, a $10 cada um. São $170 por ano. Para uma pessoa só, um produto cujo ativo custa menos de 4 centavos por dose na forma bruta. Ao longo de 20 anos, que é o tempo médio que um adulto convive com caspa, isso dá $3.400 gastos em shampoo de marca. $3.400. Isso não é orçamento de shampoo. É prestação de carro e compra controle, não solução. Toda vez que você para de usar, os flocos voltam em poucas semanas. Isso não é um problema de caspa, é um problema fúngico. E os dois exigem formas de pensar completamente diferentes. Aqui vai o número que deveria te paralisar. Segundo um estudo de 2011 publicado na revista Antimicrobial Agents and Chemotherapy, da American Society for Microbiology, a caspa, de alguma forma, afeta mais de 40% da população adulta mundial. 40%. São cerca de 3 bilhões de pessoas na Terra, andando por aí agora com um crescimento fúngico ativo no couro cabeludo. 3 bilhões de pessoas. Enfileiradas de ponta a ponta, seriam mais do que suficientes para dar mais de 200 voltas na linha do Equador. E a imensa maioria está apenas controlando isso com compras mensais, em vez de resolver. A indústria do shampoo não quer a palavra resolver associada à caspa. Ela quer a palavra controlar. Controle exige compra contínua. Você confia na água da sua torneira? O governo e as empresas de saneamento estão deixando toxinas perigosas passarem. Estudos independentes revelam químicos que eles nem sequer testam. A sua saúde está nas suas mãos, não nas deles. Pare de pagar por água envenenada. O meu guia revela um método de R$5 para ter água 100% pura em casa. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo para garantir o seu exemplar agora. Resolver não. O organismo responsável tem nome: Malassezia globosa. Pense nele como um passageiro que vive no couro cabeludo de todo adulto na Terra. Ele chega por volta dos 3 aos 6 meses de idade. É assim tão cedo que coloniza a pele humana, segundo o banco de dados StatPearls dos National Institutes of Health. E nunca vai embora por completo. Em condições normais, é inofensivo. Alimenta-se dos óleos naturais que seu couro cabeludo produz, do mesmo jeito que o mofo no pão se alimenta de açúcar. Mas quando essa oleosidade aumenta, por estresse, alterações hormonais ou um ambiente quente e úmido, a população explode. Quando explode,
Produz subprodutos que irritam o couro cabeludo e fazem as células da pele dali se desprenderem quase 2 vezes mais rápido do que o normal. Essas células se agrupam, em vez de se soltarem de forma invisível. E esse agrupamento é a escama de caspa. A pesquisa sobre esse mecanismo já está consolidada pelo menos desde 2001, quando um estudo publicado no Journal of the American Academy of Dermatology por Warner e colaboradores demonstrou que as anomalias estruturais do couro cabeludo encontradas em pacientes com caspa estão diretamente ligadas aos níveis populacionais de malacésia e que o tratamento com piritionato de zinco reverteu essas anomalias de forma dramática. Isso não é mistério. É um processo biológico documentado, com uma solução documentada e barata. A piritiona de zinco mata a malacésia por um mecanismo que só foi totalmente compreendido em 2011, quando pesquisadores publicados em Antimicrobial Agents in Chemotherapy mostraram que o composto age como transportador de cobre. Pense nele como uma porta que deixa o cobre invadir a célula da levedura. Lá dentro, essa inundação de cobre desativa as proteínas de que a levedura precisa para funcionar, como arrancar o quadro de energia de um prédio. A levedura não consegue contornar isso. O mecanismo atinge algo básico para a sobrevivência do organismo. É por isso que a piritiona de zinco é usada comercialmente desde 1960, como confirma a própria história publicada da Head & Shoulders, e a levedura não desenvolveu resistência relevante a ela em mais de 60 anos de exposição contínua. Você viu isso a vida inteira e só nunca ligou os pontos. Você já viu ferrugem num cano de metal velho, e essa ferrugem é zinco e oxigênio reagindo juntos numa superfície. Você já viu protetor solar com o rótulo óxido de zinco e entendeu por alto que o zinco protege a pele. Você já viu aquela pasta branca que salva-vidas passavam no nariz nos filmes antigos? O zinco protege a pele humana há mais tempo do que a medicina registra. Os antigos persas usavam um composto de zinco chamado tutia, palavra registrada por seus curadores em textos médicos já no século XIII, e que o explorador Marco Polo observou ser aplicada para curar feridas e restaurar olhos lesionados. No século XVIII, boticários da Virgínia colonial mantinham loção de calamina à base de zinco como tratamento padrão para a pele, como confirma a história publicada do composto pela Derma Harmony. O zinco não foi descoberto em laboratório. Ele foi transmitido ao longo de 2000 anos de medicina prática. A Revolução Industrial lhe deu outro nome, arrancou o contexto tradicional, acrescentou fragrância e o colocou numa garrafa de marca. O que antes era conhecimento doméstico comum virou propriedade intelectual. A informação não ficou menos verdadeira, só ficou menos lucrativo compartilhá-la. Aqui está a inversão silenciosa no centro de tudo isso. Quanto mais um produto é anunciado para você, maior a chance de que o ingrediente principal dele seja barato o bastante para você mesmo comprar. Coisas caras não precisam de comercial para sair da prateleira. Coisas baratas, embaladas como se fossem caras, precisam de muitos. Antes de chegar à lista de itens, preciso apontar o erro que estraga isso para a maioria das pessoas. Ele não está na última etapa. O erro mora na primeira. Não na última, na primeira. Eu vou te mostrar exatamente qual é em um instante. Aqui está o que você precisa. E quero ser bem direto com você sobre cada número. Você precisa de pó de piritiona de zinco, que dá para encontrar na Amazon ou em fornecedores de ingredientes cosméticos, como The Formulator Shop ou Bulk Naturals. Um pacote de 250 gramas, mais ou menos o peso de um livro de bolso pequeno, custa entre 8 e 12 dólares e dura quase um ano. Você precisa de um sabonete líquido de Castela sem perfume ou de uma base simples de shampoo sem fragrância. Um frasco grande do líquido de Castela sem perfume da Dr. Bronner's custa cerca de 10 dólares e dura meses. Você precisa de uma bisnaga limpa, do tipo usado para condimentos ou tintura de cabelo, vendida em qualquer loja de utilidades por menos de 2 dólares. É só isso mesmo. Seu custo total por aplicação, fazendo a conta, fica entre 50 centavos e 1 dólar. Isso se compara aos 3 ou 4 dólares por uso que você gasta com um shampoo anti-caspa comercial, considerando o preço do frasco e o número de lavagens. Agora, como fazer de fato? Coloque a base do shampoo ou o sabonete de Castela na bisnaga, até cerca de 3/4 da capacidade. Isso equivale mais ou menos ao volume de uma caneca grande de café. Adicione o pó de piritiona de zinco numa concentração de 1 a 2% da mistura total. 2% do frasco cheio dá mais ou menos o volume de uma colher de chá pequena medido numa xícara de água. Agite bem. O pó não vai se dissolver por completo. A piritiona de zinco tem solubilidade muito baixa em água, fato confirmado por pesquisa publicada no periódico Targeted Delivery of Zinc Pyrithione to Skin Epithelia, no PubMed Central, e é justamente por isso que funciona. Ela se deposita como partículas minúsculas na superfície do couro cabeludo e continua liberando o composto antifúngico com o tempo, mesmo depois do enxague.
Pense nisso como pequenas sementes de remédio pressionadas no solo do couro cabeludo, e não como um líquido que vai direto pelo ralo. Agite antes de cada uso, sempre, porque o pó decanta. Aqui está a única coisa que a maioria erra: enxaguar na hora. Esse é o erro. A maioria trata o shampoo anti-caspa exatamente como um shampoo comum. Faz espuma, enxágua, acabou. Mas o protocolo clínico que de fato mostra resultado, documentado em vários estudos, incluindo uma revisão retrospectiva de prontuários publicada no Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, com 400 pacientes, exige deixar o tratamento no couro cabeludo por 3 a 5 minutos antes de enxaguar. 3 a 5 minutos. É mais ou menos o tempo de terminar de lavar o resto do corpo. Se você enxágua com 30 segundos, talvez esteja conseguindo só 1/4 do efeito possível. As partículas precisam de tempo para se depositar. O composto precisa de tempo para alcançar o infundíbulo folicular, a pequena abertura na base de cada fio, onde a levedura realmente vive. Se enxaguar rápido demais, você só está jogando água cara pelo ralo. Aplique a mistura no cabelo molhado. Faça bastante espuma e leve ao couro cabeludo com a ponta dos dedos. Não com as unhas, com a ponta dos dedos, fazendo pressão de verdade. O objetivo é o composto encostar na superfície do couro cabeludo, não ficar só nos fios. Deixe agir de 3 a 5 minutos completos. Enxague bem. E enquanto espera esses 3 a 5 minutos, não enxague. Não coloque mais água. Só deixe agir. Muita gente fica inquieta e enxágua com 90 segundos achando que já deu. Não deu. Nas primeiras semanas, ponha um timer no celular até isso virar hábito. Se a caspa estiver ativa, use dia sim, dia não, por 2 semanas. Depois, passe para 2 vezes por semana como manutenção. Segundo a mesma revisão de prontuários com 400 pacientes publicada no JCAD, quem manteve uma rotina de 2 ou 3 vezes por semana com shampoo à base de zinco ou selênio teve períodos mais longos sem lesões. Ou seja, o problema continuou controlado enquanto a rotina foi mantida. Manutenção não é detalhe, é um mecanismo inteiro. A levedura está sempre presente. O tratamento mantém essa população abaixo do limite em que ela causa sintomas visíveis. Pare de vez e dê de 2 a 4 semanas. As escamas voltam. Mantenha a rotina e elas não voltam. Agora veja isso em escala. Um lote do seu tratamento caseiro, numa bisnaga padrão de 8 onças, rende mais ou menos de 15 a 20 lavagens para uma pessoa. Isso cobre 3 semanas do protocolo ativo e depois mais 1 mês de manutenção. Tudo com um frasco. Para uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças que também sofrem com ressecamento no couro cabeludo ou início de caspa, um único pacote de $12 de pó de piritionato de zinco e um frasco de $10 de sabão de castela bastam para a casa inteira por algo entre 4 e 6 meses. Dá cerca de $22 a cada 4 a 6 meses para uma família de 4. Compare com 4 pessoas comprando todo mês um shampoo anti-caspa de $10. Isso dá $480 por ano. Um pacote e um frasco contra 40 frascos e quase $500. Também dá para ir além. O mesmo pó de piritionato de zinco funciona num spray sem enxague para o couro cabeludo. Misture numa concentração de 0,5%. Isso dá cerca de 1/4 de colher de chá numa garrafa spray cheia de 16 onças com água. Acrescente algumas gotas de um óleo carreador leve como jojoba, se o seu couro cabeludo costuma ressecar, e aplique direto no couro cabeludo entre os dias de lavagem, sem enxaguar. Isso não é gambiarra fora de bula. Fórmulas sem enxague, com piritionato de zinco, têm documentação clínica e são vendidas no mercado. Você só está fazendo a sua por conta própria, por cerca de 1/10 do custo. O mesmo pacote de pó abastece seu shampoo de enxague, seu spray de manutenção sem enxague, o shampoo das crianças e o que seu parceiro ou parceira usar. Tudo a partir de uma compra de 250 gramas. Sem pedido mensal, sem assinatura, sem ficar parado na prateleira de cabelo, sem pedir licença para ninguém. Mas, antes de ir, tem uma coisa vindo aí que a maioria não espera. Tem a ver com o que acontece quando você tenta usar isso num caso realmente grave, e a resposta pode te surpreender. 2 limitações honestas antes de você sair, porque este canal sempre entrega o quadro completo. A primeira é esta: o piritionato de zinco funciona controlando a levedura chamada malacésia, mais especificamente M. globosa e M. restricta, as 2 espécies mais ligadas à caspa, como confirmam vários estudos publicados em dermatologia, inclusive trabalhos citados na própria base StatPearls, dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. Ele controla a população. Não elimina a levedura por completo, e isso é intencional. A malacésia é moradora permanente do seu couro cabeludo. Todo adulto tem. O objetivo não é erradicar, e sim equilibrar. Se você parar todo o tratamento e voltar às condições que causaram a proliferação desde o início,
Estresse alto, dieta muito oleosa, lavagens espaçadas, ambiente quente e úmido, a levedura volta a crescer. A rotina de manutenção não é opcional. É um mecanismo. A segunda limitação honesta é esta. O piritionato de zinco, embora funcione para caspa leve a moderada e dermatite seborreica, não é o antifúngico mais potente disponível. Um estudo randomizado de 2002, com 343 participantes, que comparou o shampoo de piritionato de zinco com o shampoo de cetoconazol, mostrou que o cetoconazol produziu melhora significativamente maior nos scores totais de gravidade da caspa. O cetoconazol costuma ser de força prescrita na maior parte dos mercados. Se você tem dermatite seborreica grave, inflamada e se espalhando, não só descamação, mas placas vermelhas, irritadas e com secreção, procure um dermatologista. O protocolo caseiro descrito aqui serve para a condição como a maioria das pessoas a vive. Não substitui a avaliação clínica quando o quadro já avançou bastante. Saiba distinguir. Seu couro cabeludo merece essa diferença. E aqui está a parte que fica comigo. Durante séculos, o zinco foi um material médico de primeira linha. Os persas aplicavam em feridas. Boticários das colônias americanas o receitavam como remédio padrão. O composto em si, na forma moderna sintetizada, como piritionato de zinco, foi descrito pela primeira vez por químicos na década de 1930, como confirma a entrada do composto na Wikipédia e o histórico publicado pela Derma Harmony sobre o ingrediente. Ele foi incorporado aos shampoos anti-caspa comerciais em 1960. Por 30 anos antes disso, existiu como química pura, documentada, eficaz, disponível, até que alguém decidiu por fragrância, desenhar um frasco, contratar uma agência de publicidade e cobrar $8 por mês por ele para sempre. O conhecimento de que isso existia como ingrediente bruto, comprável, não desapareceu. Só deixou de ser mencionado. Uma geração inteira cresceu aprendendo a comprar o frasco em vez do pó. E, em algum momento nos últimos 65 anos, a diferença entre quanto custa fazer uma coisa e quanto você paga por ela deixou de parecer estranha e passou a parecer normal. A torneira funcionava, então o conhecimento antigo só ficou quieto numa prateleira, juntando poeira. Eu não sei qual é a sua situação nem por que você está vendo isso. Talvez você lide com caspa há 20 anos e só esteja cansado de comprar o mesmo produto todo mês. Talvez alguém na sua casa tenha o couro cabeludo sensível e os shampoos de mercado só piorem isso. Talvez você tenha caído às 2 da manhã num vídeo sobre autossuficiência por curiosidade sobre aquilo em que vem gastando dinheiro. Não importa. Funciona de qualquer jeito. Agora você já sabe como. Se isso foi útil hoje, mande para alguém que compra shampoo anti-caspa de $10 todo mês há anos. Essa pessoa merece saber. Um conhecimento desses não some sozinho. Ele fica soterrado sob verbas de marketing e disputa por espaço na prateleira. Este canal desenterra isso. Inscreva-se, se isso fizer sentido para você. Obrigado por assistir e até o próximo.